Eu quero cumprimentar todos os irmãos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero meditar com vocês uma palavra bastante conhecida que está em João, capítulo de número 6, que conta que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, o versículo de número 9, que diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Vemos aqui, que o Senhor Jesus tinha ido para o outro lado do Mar da Galileia. E a palavra do Senhor Jesus conta que uma grande multidão seguiu Jesus, Justamente porque Jesus operava maravilhas, Jesus curava os enfermos, Jesus fazia coisas grandiosas, Coisas maravilhosas. Então aquela multidão seguia Jesus, esperando receber da parte do Senhor Jesus alguma coisa. E ali com o Senhor Jesus estavam também os seus discípulos. Mas eu vejo aqui que os discípulos estavam, mas totalmente despreparados, porque eles começaram a indagar Jesus o que eles iam dar para essa multidão comer. E a palavra diz que era uma grande multidão mesmo, que era quase 5.000 homens. Então eu imagino, ali o desespero daqueles discípulos, perguntando para Jesus: onde que nós vamos comprar pão para essas pessoas comerem? Mas ali foi encontrado um rapaz que tinha 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E ali, mesmo assim, os discípulos olhou e falou assim ainda: o que é isso para tantos? Mas aqui o que vem ao meu coração nesse dia de hoje é a preparação desse menino aqui para a caminhada. Porque esse menino teve a preocupação em colocar ali na sua bolsa esses 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Embora ele colocou para si, Para ele mesmo comer. Mas ele estava preparado. E essa preparação dele, fez com que na mão do Senhor Jesus fosse multiplicado e saciado, a fome daqueles 5.000 homens. E a palavra do Senhor diz que ainda sobejaram Que sobrou ainda grande quantidade daqueles pães e peixes. E eu meditando nessa palavra aqui, eu faço essa pergunta para mim primeiramente e para você também. Quando você sai aí da sua casa, Será que você tem reserva na sua vida, Será que se o Senhor Jesus precisar procurar hoje algo aí, espiritualmente falando, para ser usado, para saciar a fome de alguém hoje, será que você tem preparado? Ou será que você é o tipo de pessoa que às vezes vai na casa do Senhor somente ali para receber, porque você sabe que ali vai ser usado pessoas, que vão ali pregar a palavra do Senhor de alguma forma, você vai sair dali saciado, mas quando chega ali no seu lar, você não se preocupa, em preparar algo para sua própria vida espiritual, que eu tenho certeza que esse rapaz aqui, ele nem pensou na multidão, ele pensou no seu bem-estar primeiramente ali, de ter algo para ele se alimentar quando ele sentisse fome, mas mesmo assim, esses peixinhos com esses pães aqui, no meio daquela multidão de 5.000 homens, somente ele estava com esse alimento. E olha o que Jesus fez através da preparação, do cuidado que aquele rapaz teve em levar aquela reserva de alimento. Assim também, neste mundo afora, existe uma multidão de pessoas que têm necessidade de se alimentar, pessoas que estão se sentindo vazias, pessoas, que precisam, de ouvir a palavra do Senhor, pessoas que precisam de alimento espiritual para a sua vida, para a sua alma. E muitas das vezes o Senhor Jesus tem procurado no meio da multidão alguém que esteja com reserva de alimento espiritual, alguém que esteja ali com algo que ele possa, usar, alguém que esteja disposto a entregar para o Senhor Jesus aquilo que ele tem guardado em si, para que o Senhor Jesus possa, alimentar essa multidão. Mas muitas das vezes, nós não nos preocupamos, nós colocamos os nossos pés para fora da nossa casa, não sabemos com o que nós vamos deparar, nós nunca sabemos quanto que nós vamos parar num hospital, nós nunca sabemos, o que nos espera na escola, na faculdade, no serviço. Por isso que o crente não pode andar vazio, o crente tem que andar com reserva. É essa palavra que eu quero deixar para você nesse dia de hoje, É que você venha analisar a sua vida, meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele quer usar
né, a sua vida, mesmo com o pouco que você tem. Aqui os discípulos olhou e falou assim, né? Mas o que é isso para tantos? Muitas das vezes a pessoa que está vazia, que não tem nada, ainda quer dizer que a pessoa que tem é muito pouco que ela tem, que não serve para nada. Mas eu quero dizer para você que esse pouco que você tem reservado, esse pouco que você tem estudado, esse pouco que você tem feito, na mão do Senhor Jesus, no momento certo, ele vai se tornar muito. O reino de Deus é um reino crescente, é um reino maravilhoso, que a tendência dele é só crescer. Aqui Jesus multiplicou aqui e alimentou aquela multidão. E assim também somos nós, às vezes aquele pouquinho que nós temos, às vezes nós saímos, né? Deparamos, conversamos com alguém, de repente aquela pessoa necessita de uma palavra, aí nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus nos deu em casa, nós falamos daquela palavra, daqui a pouco aquela pessoa crê na palavra, e de repente aquela pessoa agora, né, passa também a fazer a mesma coisa, e assim o reino de Deus vai crescendo, e o nome do Senhor Jesus vai sendo, né, honrado, o nome do Senhor Jesus vai sendo, né, glorificado, vai sendo reconhecido. Nós vemos aqui no verso 14, que vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo? Então, tipo assim, aquelas pessoas, através desse milagre, pôde perceber que Jesus realmente era o Messias, que Jesus era o profeta que eles estavam esperando, ainda que eles, né, tinham um pouquinho de incredulidade no seu coração, mas ali ficou nítido, né, para eles que Jesus era poderoso. E assim também, o Senhor Jesus quer usar o pouco que temos, o pouco que nós reservamos, o pouco que nós temos, né, guardado dentro de nós, que nós buscamos todos os dias. Jesus quer usar para quê? Para que vidas venham a ser saciadas, venha conhecer o seu nome e o nome dele venha a ser glorificado, venha a ser reconhecido. Mas para isso você tem que ter essa reserva. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, que você venha a ser edificado mais uma vez em nome de Jesus.